voltamos com um anime que o protagonista já chegou arrasando a própria cara. Apanhou, 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 sangrou, ficou inchado, quase morreu, chorou, gritou, as coisas que a gente já esperava de Tokyo Revengers. E será que ainda vale a pena assistir esse anime que acabou de retornar? Vem comigo pra saber. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui pra comentar primeiro episódio de Tokyo Revengers segunda temporada. Há uns meses aí atrás eu fiz um vídeo com um apanhado da minha opinião da primeira temporada, caso vocês queiram saber. Caso nunca tenham assistido esse anime de gangue juvenil e várias tretas e rolo temporal, se quiserem saber o que esperar e o que eu achei da primeira experiência com a primeira temporada, tem um vídeo aqui no canal que talvez eu lembre de colocar aqui em cima, mas é só digitar Tokyo Revengers Gabi Xavier e vocês acham. E recado de sempre de começo da temporada, se quiserem que eu volte a comentar mais uma vez esse anime toda semana, não sei qual formato, comentem aqui embaixo e deixem um like, porque isso é uma métrica muito importante, especialmente nos primeiros vídeos sobre os animes, para que eu já feche a agenda e resolva o que eu vou comentar ou não. Fora isso, recentemente o mangá acabou, mas eu não li. Eu fiquei nessa coisa assim de leio ou não leio, mas como a segunda temporada estava chegando, eu queria ser surpreendida. Se vocês assistirem esse meu outro vídeo, algo que eu justifico como um fator para eu continuar gostando e achando Tokyo Revengers aquela experiência bem pipoca que eu quero continuar assistindo para descobrir os mistérios, é exatamente experimentar os mistérios. Saber se o protagonista vai conseguir mudar alguma coisa nesse rolo dele conseguir voltar ao passado e depois ir ao presente, como o efeito borboleta, descobrir se ele modificou algo que desse bom, que evitasse a morte, primeiramente, da Tachibana, que é a menina que ele sempre gostou e acabou deixando no seu passado, irmã do Naoto, que é um policial no presente que acabou sendo salvo pelo Takemichi, e ambos são um gatilho para essa troca temporal. Além da jornada, é claro, dele tentar salvar tantos outros que ele vai se apegando, se vinculando mais ou menos ao longo do seu caminho. E tudo isso é o que me atraiu na história. Não foi a porradaria. E a primeira temporada terminou num ponto caótico, porque foi justamente quando o Takemichi no passado conseguiu se elevar a um capitão da Toman, que é essa gangue, mini gangue de juvenis ali, de galerinha projeto de Yakuza, que se uniram como amigos para se apoiarem, para conseguirem construir algo melhor naquela microcomunidade que eles faziam parte. E era mais fácil eles terem criado um clube, né, gente? Um clube do livro, clube da luta não, porque dá ruim, mas alguma coisa mais, assim, ingênua. Gangue, não acho que gangue é bom. Eu não sei como é o final da história, mas eu tenho pra mim que a própria criação da Toman é o problema, porque uma gangue, ao longo do tempo, vai acontecendo o que a gente viu, especialmente ao final da primeira temporada, que desembocou nesse começo da segunda. Pessoas mais ambiciosas vão se atrelando a essa gangue. Você começa a chamar a atenção de outros, que são seus inimigos, que para você conseguir conviver com eles, ou você os destrói, ou você os incorpora, e aí vão vir pessoas com intenções ruins. Você vai perder amigos ao longo dessa jornada, você pode se corromper, que é o que parece que esse primeiro episódio apresentou sobre o Mike, que ainda tá sumido, desde que a gente voltou para esse presente, que o próprio Takemichi parece que ele entra num modo automático, né? Ele muda coisas no passado, aí ele volta pro presente e o eu dele vai num modo automático de onde ele parou. Ele virou um super líder da Toman, que ganhou uma força gigantesca, não tinha mais nenhum conceito positivo. O Takemichi era um cara com poder ali dentro, mas super assim, não diria corrupto exatamente, porque a gente não teve detalhes sobre isso, mas ruim, frio, manda matar e nem quer saber quem que ele mandou matar. Tanto é que depois a gente descobre nesse episódio que ele foi nessa linha temporal o mandante, sem querer, da morte da Tachibana. A morte da Tachibana, não importa o gatilho que ele tente modificar, permanece uma constante nesse universo. E isso é um grande mistério que permanece e vai sendo reforçado já nesse primeiro episódio. Por que essa morte continua? Qual o interesse do Teta, que eu nunca lembro o outro nome dele, só lembro de Teta porque é um nome muito peculiar na nossa língua, porque ele tem essa fissura tão grande, né? Tanto pelo Takemichi quanto pela Tachibana. Tanto que quando ele começa o episódio, em tese, quase matando o Takemichi, ele chama de meu herói e chora, né? Uma coisa que eu fiquei intrigada no momento. Até
Por essas questões que a gente vai esquecendo de um tempo de hiato de uma temporada para outra, alguns detalhes eu fui lembrando ao longo do episódio quando eu ia assistindo. Aliás, o episódio já começa bem agitado. Não só em seguida o Takemichi, como eu disse, apanha pra caramba, mas eu jurava que alguém tinha levado um tiro na primeira temporada. Realmente a tela fica preta, mas eu jurava que tinha dado um som assim de uma bala sendo atirada. Aparentemente, o único tiro que aconteceu ali antes foi o que matou o Chifuya nessa linha do tempo, infelizmente, e o tiro na perna que o Takemichi levou do Teta. Quando o Kazutora chegou ali para salvar o Chifuya, que já tinha morrido infelizmente, ele apagou as luzes, conseguiu ali, num pulo temporal que a gente não precisou saber, uma elipse que não teve explicação, mas ele conseguiu retirar dali o Takemichi, que acabou desacordado, e fez os primeiros socorros só pra bater nele pra caramba. Exatamente porque nessa linha temporal, o Kazutora, que tinha sido preso, ele foi solto e ele voltou pra este mundo sabendo através do Chifuya e depois do Naoto, né, que ainda está na polícia e tem consciência desse rolo temporal em qualquer situação em que ele esteja. Mas o Kazutora descobriu que a Toman, que tinha tantas ambições boas, que ele mesmo ajudou pra caramba a corromper o Mike um pouquinho lá atrás, por causa do rolo com o Bad, que foi bem pesado e não superei até hoje, quando lembro fico triste. A Toman virou essa célula extremamente corrupta, ruim para a sociedade e ruim para os próprios membros originais. Aquele foi um plano que parecia ter sido elaborado pelo Teta, mas ele estava só cumprindo ordens, segundo o Kazutora e o que eles conseguiram investigar junto com o Naoto, por ordens do próprio Mike. O Mike, ele é uma figura que talvez nessa segunda temporada, imagino eu, permaneça como um grande segredo, o que eu não acho ruim, porque no Mike deve estar a grande verdade da raiz dessa corrupção. O problema é exatamente ele, e só ele, é sempre ele a figura frequente que acaba no futuro desengatando tantas tragédias e influenciando tantas pessoas que retroativamente no passado também o influenciaram de forma negativa. Descobrir sobre ele é descobrir sobre tantos segredos que a obra ainda está mantendo fechadinho até a gente chegar no final, na animação no caso. Então eu acho que é saudável que nestes futuros em que a coisa está dando errado, o Mike esteja perdido em algum canto, como é esse caso aqui. A gente não vê tanto desse futuro caótico, apenas que o Takemichi acabou sem querer sendo o mandante da morte da Tachibana, que as coisas ruins que ele tentava evitar acabaram acontecendo de qualquer maneira. Ele, no piloto automático, virou essa figura que ele nem se reconhece na gravação, e nem reconhece direito, ele com o cabelo pra trás, aquele olhar muito austero, sabe? Não parece de jeito nenhum um menino descabelado, com o olho arregalado, chorando e gritando. Fica bem diferente. E todos eles, incluindo Takemichi e todo mundo da primeira formação, como eu disse, foram teoricamente traídos pelo Mike, porque todos, com exceção do Takemichi, que agora sobreviveu, e o Kazutora, que tá vivo, né, porque saiu da prisão e tava afastado, de certa forma, da Toman, todos foram assassinados. Essa linha, assim, tava completamente perdida. Inclusive, o Naoto acaba fazendo umas articulações ali na prisão do Takemichi, mas só pra ele conseguir um tempo com o Takemichi dentro de uma sala, mostrar o vídeo, falar, olha, assim você era, as coisas permaneceram desse jeito, queria ter conversado mais, só que nesse contexto aqui, você seria mandado para um reformatório, você seria preso. Então, vamos aqui dar as mãos, você volta pro passado e a gente volta pra dinâmica de tentar descobrir o que aconteceu, qual é o tal gatilho. O que foi adicionado aqui nesse primeiro episódio em relação, pelo que eu entendi, ao fim da primeira temporada, é que o Teta não era exatamente o mandante, ou pelo menos não é o único mandante, não é a única pessoa responsável. Do papo ali com o Naoto ficou meio que implícito que a inserção da gangue deles e dessas pessoas que tinham conceitos muito corruptos seria o único motivo ou o macro motivo para a corrupção do próprio Mike lá na frente. Mas talvez, como eu disse, e falei isso no meu primeiro vídeo sobre balanço da primeira temporada, eu ainda acho que a ideia, o conceito de existir a Toman ou participar dessa dinâmica de gangues sempre é corruptível, sempre é tóxico a médio e longo prazo, porque qual o seu destino como gangue?
com quem você vai interagir, vocês vão incomodar outras gangues que não vão ter os mesmos conceitos ideais que vocês. E aí, para sobreviver neste meio, ou vocês são aniquilados, morrem mesmo, ou vocês fogem, desistem, se é que há essa opção no momento em que vocês já se inseriram nesse submundo, ou vocês passam por cima, incorporam. E o quanto de vocês humanamente vai ficando para trás? Não sei se estou pensando demais sobre essa história que é mais novelão e menos pensamento, mas eu ainda aposto minha moedinha nessa questão que talvez toda essa grande amizade e união lindíssima e a própria formação da Toman e permanência da Toman como gangue seja um grande mal que vai eventualmente, inevitavelmente, chamando Toman ou virando outra gangue com outro nome no futuro, sempre acabar trazendo as mortes, inclusive da Tachibana e de tantos outros que a gente foi acompanhando. Tô meio assim intrigada porque a morte do Badi não pode ser evitada porque aconteceu num ponto no passado que o Takemichi não consegue mais voltar. Estou arrasada com isso, tanto que quando ele volta para o passado, digamos que as coisas permanecem como a gente já tinha visto. Mas e o Draken, que não apareceu também neste episódio e no futuro tava lá no corredor da morte, tava cagado, não ia sobreviver, não sei nem se já tinha sido condenado nesse futuro que a gente tava vendo, o futuro ruim, o final ruim do game. Me parece que sempre retirá-lo dessa jogada, retirá-lo dessa fórmula, acaba sendo um baque muito grande pro Mike e eu não gostaria que ele fosse, né, direto. A gente vai voltar pro passado, então eu vou reencontrá-lo mais uma vez, imagino, nos próximos episódios e sofrer um pouquinho menos, porque vocês sabem que eu reclamei pra caramba desse negócio na primeira temporada de morre Draken, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Eu espero que ele termine não morto, mas sem grandes esperanças, porque é isso. Estou apostando nesse sofrimento, apostando nesses mistérios, esperando que o final seja satisfatório, não incrivelmente genial, e final como final, digo, da história, né, que já sei que foi encerrada, porque é apenas isso que eu espero de Tokyo Revengers, uma novelinha de jovenzinhos se batendo e precisando sentar, dar as mãozinhas e falar: gente, chega de brigar e vamos estudar e trabalhar. Fora o rolo temporal, que por enquanto não é uma explicação quântica, metafísica, louca, científica, é apenas uma explicação suficiente para a história ir avançar, voltar e tal, e a coisa permanecer, e um micro-romance que sempre é impedido pelas amarras do destino da morte e o interesse muito grande nessa morte da Tachibana, que nem tem uma ligação frontal direta com a gangue em si e sempre tá morrendo. Esses mistérios, essa dúvida, essa curiosidade, essa raiva das coisas que acontecem, deixam de acontecer e acontecem de novo, é isso que por enquanto continua me impulsionando em Tokyo Revengers. Não tenho nada muito grande a falar em relação à produção, animação, não tivemos abertura. Isso, se vocês quiserem que eu volte a comentar ao longo da temporada, falem aqui, por favor. Eu volto e vou fazendo apontamento se achar que é conveniente também, porque essa história, como eu disse pra vocês, é o meu anime pipoquinha da temporada e eu tô feliz de ter voltado assim, curiosíssima, e vou continuar assistindo, com Takemichi chorando, gritando, apanhando, não importa, pra mim a história é boa sim, pelo menos boa o suficiente pra eu continuar vendo episódio a episódio até agora. Mas me conte você, o que você achou desse retorno? Você que não leu o mangá, quais são as suas teorias? E se você leu o mangá, por favor, sinalize spoilers pra todos nós que não lemos, beleza? Espero vocês em todos os próximos vídeos. Deixe o seu like, por favor, que ele é muito importante como apoio para que este vídeo e esse canal continuem crescendo. E com o seu apoio, eu volto sempre para comentar este tema deste vídeo também. Espero vocês em todos os próximos vídeos, se inscreverem, porque aí vocês recebem, talvez, notificação, se marcarem, aquelas